Ouviremos nessa noite uma exposição da Palavra de Deus, nos apresentando a doutrina que nós confessamos no dia do Senhor de número 1, do Catecismo de Heidelberg. Inicialmente, haremos algumas leituras. O texto da pregação é o Salmo 16, e o Salmo 16 é usado no Novo Testamento para apontar para a promessa a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ao livro de Atos, capítulo de número 2, a pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Ele fala não só sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, mas também sobre sua ressurreição. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 36. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora vamos ao capítulo de número 13 do livro de Atos, versículo 26 ao 41. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus,
a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não se achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecado por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Agora, vamos ler a nossa confissão, Dia do Senhor de número 1, o Catecismo de Heidelberg. Temos duas perguntas. Pergunta de número 1. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para de agora em diante viver para ele. Pergunta de número 2. O que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Resposta. Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. Agora vamos ao texto da pregação, Salmo de número 16. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice.
Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos ouvir nesse instante a exposição da Tua palavra e queremos pedir mais uma vez a Tua graça. Que Tu possas usar o ministro da palavra para que ele fale com firmeza, com clareza, na dependência do Teu Espírito Santo, no desejo de louvar o Teu nome. Fale fielmente. Também pedimos, Senhor, para que cada coração seja um solo fértil para a Tua palavra, cada ouvido esteja atento às verdades do Evangelho e haja em nós a condição para crer, para abraçar a verdade, para glorificar o Teu nome e que pelo Teu Espírito Santo nós possamos aplicar à nossa própria vida aquilo que ouviremos. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é, como já falamos pela manhã, o primeiro domingo do ano, e é possível que alguns de vocês, nos últimos dias, tenham até experimentado algum tipo de tristeza ao pensar no ano que passou. Se nós pensássemos, por exemplo, nas expectativas que nós tínhamos em janeiro de 2024, talvez vamos nos dar contas de que muitas das nossas esperanças foram frustradas, de que muitos dos nossos sonhos não foram cumpridos e muitas das promessas que nós fizemos não foram realizadas. E quando nós experimentamos esse tipo de tristeza, decepção, certamente nós precisamos de um consolo. O consolo é aquilo que resulta de um certo processo de raciocínio. Como vocês talvez podem lembrar, na catequese ouvimos sobre isso. Nesse processo nós contrapomos algo de bom com algo de mal, para que pela consideração adequada desse bem maior, nós possamos diminuir a dor e suportar o mal com paciência. E a pergunta que nós podemos fazer é onde podemos encontrar o consolo para as nossas tristezas, decepções e frustrações. Seria nos prazeres, nas riquezas, nas pessoas que admiramos, em políticos, em ideologias ou qualquer outra coisa? No dia do Senhor, de número 1, nós confessamos algo bem diferente disso tudo. Nós confessamos que Cristo é o nosso único consolo na vida e na morte. Confessamos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o Senhor que tem a nossa vida em Suas mãos. E esta confissão não é só para o começo do ano, mas é uma confissão para a vida inteira. Essa confissão tem, obviamente, o seu fundamento na palavra de Deus. Por exemplo, no Salmo que nós acabamos de ler, o Salmo de número 16. E é por isso que nessa noite nós voltaremos a nossa atenção ao ensino do dia do Senhor, de número 1, ouvindo a palavra do Senhor no Salmo 16, sob o seguinte tema: o Senhor é refúgio na vida e na morte para aqueles que nele confiam. O Senhor é refúgio na vida e na morte para aqueles que nele confiam. E nós vamos dividir o Salmo em 3 partes. Primeira, confiança em Deus,
o Senhor é o meu refúgio. Segunda, comunhão com Deus, o Senhor é o meu consolo na vida. E terceira, esperança em Deus, o Senhor é o meu consolo na morte. Então, vamos olhar para essas três partes. A primeira delas, a confiança em Deus, o Senhor é o meu refúgio, versículos de 1 até 4. Veja como Davi inicia este salmo. Ele inicia rogando para que Deus o guarde. Nós não sabemos a ocasião específica para este pedido, mas aqui há um tom de continuação. Quando ele diz, em ti me refugio, Davi está não só rogando para que Deus o guarde, mas na verdade ele está dizendo para que o Senhor continue a protegê-lo. Ele está confessando aqui que Deus já estava fazendo tal coisa, que Deus já estava protegendo sua vida. Então, é como se Davi estivesse dizendo, olha, eu estou sob a proteção e os cuidados de Deus. A minha vida depende dele e, por isso, a minha confiança está nele. Agora, olhando para os versículos 2 a 4, devemos perceber, existem certas dificuldades relacionadas com a tradução, mas eu vou apresentar aqui o que considero uma leitura mais natural do texto. O versículo 2, Davi está confessando a sua confiança e o seu prazer no Senhor. Acompanhe sua Bíblia, versículo 2. Ele está confessando a sua confiança e o seu prazer em Deus. No versículo 3, ele confessa a sua associação com o povo de Deus, os santos. E no versículo 4, ele nega a sua associação com os ídolos e o culto aos ídolos. O contexto dessas palavras é o contexto da aliança de Deus com o seu povo, no qual Davi estava incluído. E dentro desse relacionamento, Davi reconhece que esse Deus, o Deus da aliança, é o seu Senhor. Observe que em sua Bíblia, quando se refere ao Deus da aliança, todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus. E depois ele diz que o Senhor é o seu Senhor, só com S maiúsculo, quer dizer que o Senhor é o dono de sua vida. Além disso, também Davi confessa algo sobre o lugar que Deus ocupa em sua vida. Ele diz, outro bem não possuo senão a ti somente. Ou seja, Deus para Davi não era o maior de todos os bens. Podemos pensar um pouco sobre isso. Por exemplo, se alguém diz assim, olha, tal coisa é o maior de todos os meus bens, o meu maior tesouro. E, vamos dizer, se um homem dissesse isso, olha, o meu maior tesouro é a minha casa, e o segundo maior tesouro é o meu carro. Se esse homem perde a casa, ele ainda tem um tesouro. Ele dirá, bom, agora eu tenho um tesouro menor, é esse carro. Mas Davi não está dizendo esse tipo de coisa. Davi está dizendo, outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus não é apenas o maior dos bens. Ele não é o meio para alcançar outros bens, mas Ele é o único bem verdadeiro. As demais coisas não são bens reais. Sem Deus, não existe nada de bom, não existe um bem real. Em uma linguagem um pouco mais clara, o que Davi está dizendo é, minha felicidade, toda ela está em Deus. Agora, a seguir, nos versículos 3 e 4, Davi fala sobre os santos e os notáveis. Isto é uma referência ao povo de Deus. Então, Davi está dizendo, olha, uma vez que a minha felicidade está em Deus, que eu confio nele e me refugio nele, quanto aos homens, o meu prazer está naqueles homens que, como eu, confiam e amam a Deus. Ele está basicamente dizendo, eu não quero me associar com pessoas idólatras, com pessoas infiéis e perversas.
Eu pertenço a Deus e quero estar associado com o povo de Deus. Agora, no versículo de número 4, Davi então faz um contraste entre o que acabou de dizer sobre a sua confiança e felicidade em Deus, com os pesares daqueles que confiam e buscam em outros deuses tal felicidade. A lógica do texto é a seguinte: quem busca a Deus encontrará certamente felicidade. Quem busca felicidade em outros deuses encontrará, na linguagem do Salmo, muitas penas, ou seja, aflições serão multiplicadas. E ora, provavelmente todos nós já tivemos essa experiência de colocar a nossa confiança, esperança, desejo em alguém ou alguma coisa, e no final, em vez daquilo nos trazer alegria, deleite, satisfação, consolo, de repente nos encontramos envolvidos em muitas aflições. Por isso Davi diz que ele não tinha nenhuma associação com tais deuses. Ele diz: não oferecerei as suas libações de sangue, ou seja, não vou oferecer sacrifícios aos ídolos. Depois ele diz: e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. A ideia aqui é que o nome dos deuses era no mundo antigo como uma palavra mágica. Se você invocasse o nome de um desses deuses, era o equivalente a acionar o poder desse Deus a seu favor. E aqui é importante notar que Davi se preocupou, inclusive, em não se referir aos deuses falsos como deuses. No texto hebraico, literalmente ele disse: trocam o Senhor por outros. Ele nem usa no texto hebraico a palavra deuses. Amados irmãos, então encontramos nesses 4 primeiros versículos aquilo que deve ser a confissão de todo verdadeiro crente. Todos nós devemos dizer: a minha confiança está em Deus. Deus é o meu refúgio. Deus é o dono da minha vida. Em Deus está toda a minha felicidade. Tudo na minha vida só tem significado à luz do meu relacionamento com Deus. O Evangelho não é uma coisa adicional que nós podemos acessar ou interagir quando bem interessamos, quando bem é do nosso interesse. Mas Deus é central, o Evangelho é central, Cristo é central. Agora, como é que nós podemos ter um relacionamento com Deus? Nessas palavras do Salmo 16, como isso se tornou possível para nós? Nós sabemos, antes nós éramos inimigos, não participávamos da aliança de Deus com o seu povo, a nossa confiança não estava nele, e antes nós não podíamos dizer: toda a minha felicidade está em ti. Nós confiávamos em ídolos. Se não de barro ou pedra ou ouro, certamente confiávamos nos ídolos estabelecidos em nosso próprio coração. Buscávamos a felicidade em coisas e pessoas fora de Deus. E por isso, também nós merecíamos as aflições multiplicadas. Merecíamos, na verdade, a punição eterna. Mas Deus, em sua graça, nos deu o seu Filho, e em Cristo fomos salvos de todos os nossos pecados, para que deixássemos não só os ídolos de barro, mas também deixássemos os ídolos que se escondem no coração. Em Cristo, Deus se tornou de fato o nosso refúgio. Em Cristo nós aprendemos a depender de Deus, a esperar nele. Em Cristo estamos sob os cuidados de Deus, como ouvimos nessa manhã, de tal forma que sem a vontade do nosso Pai Celestial, nenhum fio de cabelo pode cair de nossa cabeça. Qual é a consequência disso? É que agora podemos dizer: o Senhor é o meu dono, não busco felicidade em mais nada, em mais ninguém. Em Deus se encontra toda a minha felicidade. Então pense sobre isso. Essa semana talvez
você comece a colocar em prática o seu plano para 2025. Mas aqui está uma pergunta importante. Você pode dizer: em Deus está toda a minha felicidade? É natural, irmãos, que nós comecemos o ano e façamos planos, mas nós devemos tomar muito cuidado, porque nossos planos podem se tornar nossos ídolos. Entende isso? Nossos planos podem se tornar nossos ídolos. Podemos ser tentados a trocar o Senhor por outros. Podemos ser tentados a correr atrás daquilo que nós julgamos. Ah, se eu tiver tal coisa, se eu comprar tal coisa, se eu viajar para tal lugar, se eu fizer isso ou aquilo, então eu serei feliz. Podemos ser tentados a nos refugiarmos em castelos de areia, refúgios inúteis no dia da aflição. Então devemos nos perguntar constantemente: em quem está a minha confiança? Em quem está toda a minha felicidade? O que eu estou buscando com os meus planos? Ao planejar, eu estou reconhecendo o senhorio de Deus sobre a minha vida. Eu estou dizendo: Ele é o meu dono. Então devemos orar: guarda-nos, Senhor, guarda nossos corações, para que não te troquemos por nenhum outro, mas que seja o Senhor nosso refúgio e felicidade, e amemos estar associados ao teu povo. Então, em primeiro lugar, o Salmo nos ensina que temos o Senhor Deus como nosso refúgio. Agora, em segundo lugar, fala da nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus: o Senhor é o meu consolo, versículos 5 a 8. Temos aqui muitas figuras de linguagem. É uma linguagem poética, que essas figuras, essa linguagem procura descrever a comunhão com Deus. E aqui se faz o contraste sobre o resultado de trocar o Senhor por outros. Muitas serão as penas. Agora aparece a outra parte: quem confia no Senhor? O que espera quem confia no Senhor? Os versículos, a partir do versículo 5, nós temos a resposta. Observe as palavras em seu texto: porção, herança, cálice, sorte e divisas. Esses termos todos estão relacionados com a divisão da terra nos tempos de Josué. Naquele tempo foi lançada a sorte e cada família recebeu uma porção da herança do Senhor. No entanto, nós sabemos que os levitas não receberam uma porção de terra específica, mas lhes foi dito que o Senhor seria a sua herança. Números 18, versículo 20. A porção da herança era designada por lançar sorte. E eis o que Davi está dizendo: tu és o arrimo da minha sorte. Ou seja, tu és o sustentador, aquele que garante a minha sorte. Então, quando Deus está sustentando Davi, sustenta a sorte de Davi, qual o resultado? O versículo de número 6 nos diz: é como se dissesse, quando minha herança foi medida por ser Deus o sustentador da minha sorte, a minha sorte caiu em um lugar delicioso, um lugar agradável, ameno. Essa minha herança é linda e formosa. Ele também menciona o cálice, no qual temos a ideia da abundância e da saciedade. Eu me satisfaço em Deus, esta é a ideia aqui. Então, ao falar da herança agradável e linda e sobre o cálice, Davi está dizendo: eu tenho a Deus, eu tenho comunhão com Deus. O bem maior é esse mesmo. Não é alguma coisa que me deu, mas a sorte que Deus fez cair para mim é que eu possuo a Ele. Ele é o meu bem.
eu me satisfaço completamente nele. A seguir, no versículo 7, ele louva o Senhor pelas bênçãos que ele recebe da comunhão que ele tem com o Senhor. A primeira dessas bênçãos é estar, ele diz, o Senhor me aconselha, no versículo 7. Então, nesse relacionamento de comunhão com Deus, Deus se tornou conselheiro de Davi. Então, durante a noite, enquanto estava meditando sobre a palavra de Deus, enquanto está meditando sobre o seu próprio dia, Davi entende que por esse meio do meditar nas coisas de Deus e meditar na sua própria vida, ele estava recebendo o conselho do Senhor. A segunda bênção de sua comunhão com o Senhor se pode ler no versículo de número 8. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Em outras palavras, Deus está sempre comigo. Vocês percebem como isso se encaixa, por exemplo, na vida de um homem tão fraco e limitado, tão cheio de artimanhas como Jacó? Ele poderia dizer no final de toda a sua trajetória na casa de Labão, fugindo de Labão, reencontrando seu irmão Esaú, como veremos, permitindo o Senhor na leitura do próximo domingo, o que Jacó poderia dizer? Eu tenho o Senhor sempre à minha direita, o Senhor está comigo, Ele nunca me abandona, eu nunca serei abalado, que é algo que também ouvimos nessa manhã. O maligno não lhe toca, não pode haver uma derrota definitiva e final, um abalo que vai destruir tudo, não. Notem que a ideia do versículo 1, de Deus como refúgio, retorna aqui. Davi se sente plenamente seguro. Ele poderia juntar a sua voz, e talvez se ele soubesse dessas palavras, ele criaria um outro salmo para dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados irmãos, talvez as escolhas de Deus para nós, nesse ano de 2025, sejam coisas muito simples. E pode ser que até teremos que viver em mais simplicidade do que temos até agora. Mas, amados irmãos, aqui está uma coisa maior do que qualquer bem terreno. Por causa de Cristo Jesus, nós temos sido tão abençoados como Davi. O Senhor Deus deu-se, ofereceu-se, entregou-se a si mesmo, para que nós recebamos a vida. Então, em Cristo Jesus, nós recebemos a maior de todas as riquezas, o maior de todos os tesouros, a melhor de todas as heranças. Nós fomos reconciliados com Deus. Todos os nossos pecados foram perdoados. Fomos libertos do domínio do diabo. Fomos levantados da morte para a vida. Temos comunhão com Deus. O Senhor é a nossa herança, a melhor das heranças, a mais doce, a mais bela. Se você está em Cristo, então você pode ter essa certeza: Deus nunca abandonará você. E porque sempre Ele estará presente, você nunca será abalado. Então, irmãos, será que vivemos à luz dessas verdades preciosas? Irmãos e irmãs, vocês estão satisfeitos com Deus? Vocês diriam que Cristo é para vocês um cálice transbordante? Que Cristo é para vocês uma herança linda e doce? Vocês têm ouvidos sensíveis aos conselhos do Senhor? Vocês possuem a segurança para dizer: Ele é o meu protetor? Há muitos que dizem:
a minha alegria é o meu time de futebol. Outros dirão, a minha grande alegria é pular o carnaval. Outros dirão, a minha alegria, o meu sonho é no show do cantor fulano de tal. Outros dirão, a minha alegria é a bebida, os amigos. Outros dirão, as mulheres. E talvez alguns mais recatados dirão, olha, a minha grande alegria são os meus filhos. Mas se alguém lhe perguntar, o que você dirá? Qual é a sua alegria? Amados do Senhor, se tendes a Cristo, vocês não poderão dizer outra coisa senão: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, em Deus está o meu consolo na vida. Agora, esse consolo não é só para a vida. Isso nos leva ao nosso próximo e último ponto. Temos não só comunhão com Deus no presente, o consolo na vida, mas temos esperança em Deus. O Senhor é o meu consolo na morte. Versículos 9 a 11. Inicialmente, ao olhar para esses versículos finais, devemos notar que a partir do versículo 9, os verbos estão todos no futuro. E também devemos notar que Davi usa termos bem pessoais, termos diferentes, mas que falam de Davi por inteiro. Veja como os termos são pessoais. Acompanhe sua Bíblia, de 9 a 11. Meu coração, meu espírito, meu corpo, minha alma, teu santo. Nesses versículos se vê que Davi estava ciente de que por causa dos laços de comunhão com Deus, laços tão profundos, ele está aqui agora dizendo, bom, nem mesmo a morte pode me separar do Senhor. E por isso Davi, então, no versículo 9, se alegra e exulta em Deus. E aqui devemos reunir o que lemos no final do versículo 8 com o que encontramos no final do versículo 9. Davi confessa que Deus está à sua direita, ele não será abalado. Agora ele completa dizendo que até o seu corpo repousará seguro. Este pensamento se amplia no versículo 10. E este versículo chama logo a nossa atenção, porque, como vimos nas leituras iniciais, essa parte é mencionada no Novo Testamento em referência à ressurreição de Cristo. Mas antes de observar essas questões, devemos nos perguntar se esse texto tem relação com Davi. Sabemos que Davi está falando profeticamente sobre a ressurreição do Messias, do Cristo. Mas a pergunta é, ele está falando também de si mesmo? E a resposta é sim. Primeiro essas palavras se aplicam a Davi e depois aos seus descendentes. Mas também, como Pedro e Paulo, ao falarem sobre esse texto, dizem que Davi morreu e experimentou a corrupção. Então, como ele pode estar falando de si mesmo? Devemos observar que Davi está confessando: Deus não deixará minha alma na morte. Então, essa parte, sim, é a parte inicial de sua confissão. É um cumprimento parcial das coisas que ele diz aqui, sim. Quando diz, não deixará a sua alma na morte, literalmente no Sheol, o lugar dos mortos. Então, esta parte inicial do que Davi diz também se aplica a ele, porque no dia final, a alma de Davi não permanecerá na morte, ela levantará, ele ressuscitará com os santos. Agora, a parte final, e não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Temos o termo traduzido por corrupção, no texto hebraico pode se referir à cova.
Então, muitos estudiosos dizem tratar-se de um termo também que vai chegar até a ideia de corromper. Agora, quando chegamos a essa parte, o teu santo não verá corrupção, ou o teu piedoso, Davi está mencionando algo que agora não pode se aplicar a ele. Porque Paulo e Pedro disseram, bom, Davi foi enterrado, seu corpo permanece lá, e ele sofreu a corrupção. Então, Davi, ao falar sobre essas coisas, dessa segunda parte do que ele está dizendo sobre a ressurreição, quando ele diz que não verá corrupção, não entrará em estado de decomposição, ele está apontando para aquele que haveria de assumir a família de Davi, o rei, o Messias. Então, em Davi temos uma aplicação parcial, porque apesar de ter morrido e agora aguardar a ressurreição, sabemos, seu corpo experimentou corrupção. No entanto, ele não ficará na morte. A morte não poderá prender Davi até o final. Ele haverá de ressuscitar no dia final. Agora, Davi está também falando do Messias. Ele está anunciando a ressurreição de Cristo. Foi isso que Pedro e Paulo disseram. Pedro no dia de Pentecostes, Paulo quando pregou em Antioquia. Então as palavras de Davi no versículo 10 ganham o seu pleno cumprimento na ressurreição de Cristo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, mas a morte não pôde detê-lo, e o seu corpo esteve seguro. O Santo de Deus, o Messias, o Cristo, não viu a corrupção, ele ressuscitou ao terceiro dia. Davi então profetizou sobre aquele que haveria de vencer a morte, a vitória da qual Davi também haverá de participar. Então Cristo venceu a morte. Isso significa que a ressurreição de Davi está garantida. E também a ressurreição de todo o povo de Deus está garantida. Davi sabia então que nem a morte pode separar-nos da comunhão com Deus. Ele sabia que quando morresse estaria seguro e que ele não ficaria para sempre no estado de morte e corrupção, mas o seu corpo ressuscitaria incorruptível. Então aqui Davi está confessando: Deus é o meu consolo, não só na vida, Deus é o meu consolo na morte. Eu não ficarei preso para sempre à corrupção do sepulcro. E no versículo 11, Davi então nos fala da vida após a ressurreição. Ele nos fala da vida futura. E podemos notar nesse versículo 11 que ele usa aqui temas que já mencionou neste salmo. Ele fala de vida, ele fala de alegria, ele fala de presença, ele fala de prazer. Ele está falando de sua comunhão com Deus, mas agora ele está falando em termos de uma comunhão continuada. Ele se refere aos caminhos da vida, isto é, aqueles caminhos que conduzem à verdadeira vida, a vida eterna. E ele diz, veja que ele usa o verbo, e me farás ver. Significa que fazer experimentar. Ele diz, o Senhor vai me fazer experimentar essas coisas. Davi sabe que Deus fará com que ele se deleite na vida eterna. Ele também diz, na tua presença há plenitude de alegria. É interessante observar, apesar nas nossas Bíblias dizerem, na tua presença há plenitude de alegria no singular, no texto hebraico temos no plural, na tua presença há plenitude de alegrias. A palavra plenitude envolve também a ideia de abundância que satisfaz. Então Davi está falando, bom, quando chegarmos no dia final, depois que meu corpo ressurgir da morte, estarei desfrutando da presença de Deus. E na presença de Deus há muitas alegrias, alegrias que satisfazem.
Ouçam novamente, meus irmãos. Muitas alegrias, alegrias que finalmente satisfazem. Eis o que nos espera, eis o que nos aguarda. Olhe para a esquerda e para a direita, olhe para a frente e para trás, olhe para o mundo inteiro. Não há nada como o que nos aguarda nos novos céus e na nova terra. Alegrias, alegrias que satisfazem. E então ele conclui dizendo: na tua destra delícias perpetuamente. Ele está resumindo as bênçãos que aguardam os que creem. Da mão direita de Deus nos serão concedidas delícias. Isto é, aquilo que é doce, aquilo que é amável, aquilo que é belo, aquilo que é agradável. E até quando essas delícias serão concedidas por Deus? A resposta é perpetuamente, por toda a eternidade. Amados irmãos, aqui aprendemos que Deus não é só um consolo para o presente. Não temos só comunhão com Deus agora, temos uma esperança para o futuro. Deus é nosso refúgio e consolo na morte, e Ele o será por toda a eternidade. Por que isso nos é prometido, então, no Evangelho? A resposta também está aqui. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a plenitude da vida. E nós estamos unidos a Cristo. Nós nos tornamos participantes de tudo que é de Cristo. Amados irmãos, agora vocês podem entender as palavras do catecismo. Que consolo maravilhoso! Deus é o nosso refúgio. Se confiamos nele, temos comunhão com Ele agora. Ele é o nosso refúgio na vida, mas também temos esperança nele, porque Ele é o nosso refúgio na morte. Então, em Cristo temos uma segurança, designada pela Bíblia como a segurança eterna. Deus é o nosso refúgio agora. E se amanhã tivermos de morrer, se amanhã você ficar doente e o médico disser: aqui está, você tem câncer e vai morrer, não tema, não se assuste. Você confia numa rocha inabalável, você pertence a um reino eterno, você tem um bem inigualável, uma alegria indizível. Você tem a Cristo. Ele é seu na vida, Ele é seu na morte. Você é dele na vida, você é dele na morte. E este é um laço tão forte que nada pode quebrá-lo. Os laços, as cordas do amor eterno de Deus. Ele continuará sendo o nosso refúgio. Hoje, no primeiro domingo do ano, será nos demais dias do ano, será até o último dia de nossa vida, e quando nós morrermos, ainda lá estará Ele, o refúgio. Então temos essa promessa. Nosso corpo não ficará preso para sempre às cordas da morte e da corrupção. Por que não? Porque o Santo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, venceu a morte. Nós também haveremos de ressuscitar. E na vida por vir, nós vamos de fato, finalmente, conhecer o que é viver de fato. Nós vamos desfrutar na presença de Deus de alegrias que nos satisfarão plenamente. Receberemos por toda a eternidade, da mão direita de Deus,
bênçãos deliciosas. Amados, o que nos aguarda é satisfação naquilo que Deus é, sua presença, naquilo que Deus dá, delícias da sua destra. Então vivamos na alegria com gratidão. Nada dos sofrimentos presentes pode se comparar ao que nos espera. Nada das alegrias que o mundo oferece se compara às alegrias da presença de Deus. Nenhum prazer no pecado se compara às delícias da destra de Deus. Então eu pergunto a você, você tem essa esperança? Mas eu pergunto mais, você anseia por esse dia final? Se você confia em Deus, se em Cristo Deus é o seu refúgio, então não tenha dúvidas, esse dia chegará para você. Portanto, nos cabe confiar em Cristo, viver em comunhão com Cristo, manter acesa essa nossa esperança em Cristo, enquanto confessamos: Cristo é o meu único consolo na vida e na morte. Amém.